Na pequena aldeia de Betânia, onde Jesus frequentemente se hospedava, a morte havia lançado sua sombra sobre uma casa amiga. Lázaro, o irmão de Marta e Maria, havia morrido. O choro ecoava pelas paredes daquela casa que, dias antes, era cheia de vida e esperança. Amigos e vizinhos vinham consolar as irmãs, como era costume entre os judeus. As vozes se misturavam ao silêncio pesado da perda. O corpo já estava no túmulo havia 4 dias. A esperança, aparentemente, já não existia. Mas é justamente nesse cenário de dor e luto que se desenrola uma das mais profundas e poderosas declarações de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Marta ouve que Jesus está chegando, ela não espera, vai ao encontro dele e, com a dor cravada no peito, pronuncia palavras que talvez muitos de nós já dissemos em algum momento da vida. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Nessa frase, não há apenas lamento. Há também uma espécie de cobrança, uma decepção ferida, um coração que esperava mais de Deus. Quantas vezes também nos sentimos assim? Esperamos a intervenção divina e, quando ela não vem no tempo que julgamos certo, a dor se mistura à dúvida. Onde está Deus quando mais precisamos dele? Perguntamos. No entanto, Marta não para por aí. A fé que vive nela ainda pulsa, mesmo ferida. Ela continua. Mas mesmo agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Essa segunda frase muda tudo. Marta, apesar da dor, ainda crê. Ela não desistiu da fé. Ela não fechou seu coração. É como se dissesse: eu não entendo porque tudo isso aconteceu, mas ainda confio em ti, Senhor. Que força! Que exemplo de fé resiliente! Marta nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de continuar confiando mesmo quando tudo desmorona ao nosso redor. Jesus então responde: teu irmão ressuscitará. É uma afirmação direta, mas Marta entende dentro da lógica da tradição judaica. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela projeta para o futuro algo que Jesus quer que ela compreenda como presente. É aí que acontece o ápice deste encontro. Jesus olha para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Essa declaração de Jesus é uma chave espiritual. Até aquele momento, Marta acreditava na ressurreição como um evento futuro, algo distante, escatológico. Mas Jesus revela algo ainda mais profundo. A ressurreição não é apenas um evento, é uma pessoa. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. A vida eterna começa no momento em que nos unimos a Cristo, não apenas quando nosso corpo morre. Aquele que crê em Jesus já participa da vida eterna, mesmo que ainda tenha de passar pela morte física. A pergunta de Jesus a Marta, crês nisso? Não é uma formalidade, é um convite profundo. Não é suficiente conhecer doutrinas ou tradições religiosas. A fé cristã é, antes de tudo, um encontro pessoal com Jesus. É saber em quem cremos, não apenas o que cremos. E Marta responde com uma das mais belas confissões de fé do Evangelho. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Em outras palavras, ela reconhece que Jesus não é mais que um mestre, mais que um profeta, mais que um milagreiro. Ele é o próprio Deus que veio ao mundo para dar vida, esperança e sentido ao nosso sofrimento. Esse trecho do Evangelho nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Qual é a nossa atitude quando enfrentamos perdas e frustrações? Será que temos coragem de ir ao encontro de Jesus como fez Marta? Será que, mesmo feridos, conseguimos manter viva a fé? Conseguimos dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti? Jesus não promete uma vida sem morte, sem luto, sem cruz. Ele não disse a Marta: você não vai mais sofrer. Mas ele oferece algo ainda maior,
uma presença que dá sentido ao sofrimento, uma vida que vence a morte, uma fé que transcende a dor. Crer em Jesus é muito mais do que acreditar que Ele pode fazer milagres. É entregar a própria vida a Ele, com tudo que ela carrega, alegrias, medos, incertezas e esperanças. Muitas vezes queremos que Deus se manifeste como solução imediata para nossos problemas. Queremos que Ele cure, que Ele resolva, que Ele transforme. E, de fato, Ele pode fazer tudo isso. Mas antes de qualquer milagre exterior, Jesus quer realizar um milagre interior em nós. Ele quer que compreendamos que a verdadeira ressurreição começa quando o acolhemos como Senhor da nossa vida. A verdadeira vida começa quando permitimos que Ele habite em nós. A casa de Marta e Maria, marcada pela morte, se tornará minutos depois desse diálogo palco de um dos maiores milagres do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Mas note que antes do milagre visível, houve um encontro invisível, profundo, transformador. O encontro da fé de Marta com a verdade de Cristo. A ressurreição de Lázaro foi consequência de uma fé que já havia sido ressuscitada dentro de Marta. E você, crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Ele pode transformar a sua dor em esperança? Você crê que mesmo diante da morte, literal ou simbólica, há uma vida nova possível em Cristo? Nosso mundo está cheio de sinais de morte. Famílias desfeitas, sonhos destruídos, solidão, ansiedade, depressão, violência. Mas Jesus continua dizendo todos os dias, a cada um de nós, eu sou a ressurreição e a vida. Não como uma teoria religiosa, mas como uma realidade viva e presente. Ele quer entrar em nossa Betânia interior, tocar os nossos Lázaros mortos, restaurar a nossa esperança, renovar a nossa fé. Por isso, não espere pela ressurreição apenas no último dia. Não projete para o futuro a vida que pode começar hoje. Cristo vive e Ele quer viver em você. Que a fé de Marta inspire a sua fé. Que a pergunta de Jesus ecoe em seu coração. Crês nisso? E que sua resposta não seja apenas com os lábios, mas com toda a vida. Sim, Senhor, eu creio, porque em meio à dor, à saudade, às perdas e aos túmulos da vida, Cristo continua sendo o Senhor da vida, e nele nenhuma morte é definitiva, nenhuma tristeza é eterna, nenhuma história termina na sepultura. Em Cristo, tudo pode ser restaurado. Em Cristo, até mesmo o que parece perdido pode renascer.